Então, quem está aqui conosco, gente, é Adriel Abreu. Ele é formado em Medicina e Medicina de Emergência pela Unicamp, militante da Sameca e criador do podcast Adriel Abreu, Medicina em Emergência, onde debate sobre questões desde medicina de emergência a questões econômicas e políticas de saúde no Brasil. Adriel Abreu, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Farol Brasil, ao Noite Brasil. Obrigada por vir aqui conversar conosco nessa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, Eribaldo. Vocês me ouvem bem? Tranquilo. Boa noite, Adriel. Muito obrigado por me receberem. Muito feliz de estar aqui. Então, a gente vai falar sobre o Enamed, então, é isso, né? Também vamos falar do Enamed. Inclusive, começa aí, já aproveitando, já começa explicando o pessoal de onde surgiu a ideia do Enamed e o que é o Enamed e quais os objetivos que se tenta alcançar com a Enamed. Então, o buraco vai ser bem mais embaixo, né? A gente vai ter uma conversa um pouco longa para a gente explicar um pouco sobre isso, né? Essa questão da dificuldade, né, da má qualidade da formação médica já é uma coisa que vem de bastante tempo, assim, já é uma preocupação que a gente tem há um tempo, né? O CRM de São Paulo, no começo dos anos 2000, já tinha aplicado uma prova, e essa prova já existe há muito tempo, que é como se fosse um Enamed. Depois de um tempo, ela se tornou para todo o país, então todo médico, na verdade, quando se forma, já faz uma prova. Só que essa prova não tem nenhum efeito assim. Se você passar ou não passar, não importa. Tentaram fazer que ela fosse obrigatória para você tirar o CRM, né? Porque o médico, quando ele se forma, para ele atuar, ele precisa de um número, de um registro do CRM, né? Se ele não tem esse registro, ele não pode atuar. E aí fizeram essa prova, tentaram colocar ela como se fosse nacional, obrigatória, não deu certo, isso foi derrubado. E aí começou agora, né, a se discutir o Enamed com o PL 2294 de 2024. Ela surge no Senado, né, com uma simples constatação. A gente está formando muito médico, abriu 1 milhão de escolas de faculdade de medicina, né, muito na toada daquilo que você estava falando agora há pouco, sobre as faculdades privadas e como elas ganharam força. E aí se constatou, gente, a gente tem muito médico se formando sem a menor qualidade. E, ao fim das coisas, isso impacta na vida das pessoas, né? Pessoas vão morrer com médicos ruins atendendo a elas. E chegou-se à conclusão no Senado de que a gente precisa resolver isso com uma prova. Vai ser uma prova que vai conseguir melhorar a qualidade da saúde que está sendo entregue para a população. No fim das contas, é isso. Tanto que a votação no Senado foi 11 a favor e 9 contra do PL 2294, que é do Enamed. Só que os 9 contra não são 9 contra que são contra a prova. São 9 contra que são a favor da prova, mas contra como essa prova vai ser feita. Quem vai fazer essa prova? Uma das discussões, por exemplo, é essa prova cabe ao MEC, o Ministério da Educação, ou cabe ao Ministério da Saúde? Quem que teria mais importância para aplicar essa prova? Quem teria mais know-how? E está na mão do MEC, como a formação também está na mão do MEC. Isso já é uma discussão que a gente pode ter depois, de quem que deveria ter isso, né? E tem uma questão que, assim, eles usam muito, né, até nos discursos de defesa dessa prova, usam muito a ideia da OAB, de que na advocacia você tem a OAB, então na medicina você também deveria ter. A OAB não impede você de ter advogados péssimos, horríveis, mas tudo bem, eles estão usando esse argumento que não tem uma base sólida. Mas a questão que a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho e de cuidado é que na medicina, você saber fazer uma prova, você ir bem em uma prova, em momento nenhum significa que você é um bom médico. Inclusive, você pode ter pessoas que fazem prova muito bem e são péssimos médicos. E você pode ter pessoas que não sabem fazer prova e que são bons médicos. Eu gosto de dar um exemplo de que, por exemplo, se você tiver alguém que se formou em educação física,
estudou futebol na educação física, sabe as regras da educação física, sabe a fisiologia do corpo, sabe como que o corpo funciona, não significa que essa pessoa vai ser um bom jogador de futebol. Se ela fizer uma prova sobre futebol, ela pode ir bem, mas não significa que ela vai ser um bom jogador. Porque o que faz você ser um bom jogador é a prática. E é também a prática que faz a gente ser um bom médico. Até porque, na prova, a gente não pode fazer uma coisa que a gente deve fazer na medicina, no atendimento médico, que é reavaliação. A medicina não é uma ciência exata. A medicina, a gente convive com diversas incertezas e várias dúvidas ao longo do nosso atendimento dos pacientes. E a gente precisa reavaliar. E a prova não permite que a gente reavalie. Seja uma reavaliação dentro de meia hora, num atendimento de emergência, que é o que eu faço a minha vida inteira, seja numa segunda consulta, no atendimento ambulatorial. A prova não permite isso. A prova não traz as dores da família e do paciente que está sofrendo. A prova não simula um ambiente precarizado, não simula a ambulância chegando o tempo todo, emergência acontecendo, não simula as angústias que estão em volta do atendimento. Mas tudo bem, a gente ficou com essa prova. A prova que a gente tem para hoje. Talvez a gente pudesse fazer outro tipo de prova, prova prática, prova discursiva, mas o que ficou é uma prova objetiva. E aí vamos lá. O que o PL fala, né? O PL 2294, que o médico, a princípio, vai fazer, o formando, o graduando em medicina, vai fazer uma prova no 4º ano da faculdade e depois no 6º ano da faculdade, quando ele está para se formar. Se ele não tem um resultado satisfatório, ele não pode tirar o CRM, ou seja, ele está proibido de ter o registro de médico, não vai poder ser médico. E aí ele pode, em um segundo momento, fazer a prova de novo, e se ele passa na prova, ele vai poder. Então, esse médico que se forma, ele não é médico, ele não pode atuar em medicina. Salvo 2 exceções, e aí a gente já pode começar a problematizar aqui. As 2 exceções são: se o médico passa na prova de residência, então, só para explicar para quem não conhece como funciona a formação do médico, quando o médico se forma, faz os 6 anos lá da faculdade e se formou, o médico recém-formado, ele pode atuar onde ele quiser, ele pode fazer qualquer coisa. Obviamente que os lugares não vão contratar ele para fazer qualquer coisa, né? Quem se forma pode fazer neurocirurgia se quiser, mas não vai ter nenhum lugar que tem neurocirurgia que vai contratar um recém-formado para fazer isso. Mas a gente tem os recém-formados aí atendendo em pediatria, atendendo nas UPAs, atendendo no SAMU, atendendo em unidade básica de saúde, atendendo em medicina do trabalho, atendendo em várias coisas. Então, se o médico, isso é a formação do médico, e depois o médico ele pode se especializar. E o caminho mais tradicional da especialização é fazer a residência médica, né? A residência médica você faz uma prova, que é tão difícil quanto o vestibular, às vezes mais, e aí você vai ter um determinado número de vagas ali para você se tornar um especialista em clínica médica, um especialista em dermatologia, um especialista em medicina de emergência, um especialista em pediatria, e a residência é um momento da vida muito difícil para o médico, que ele vai ganhar ali um salário, mais ou menos, uma bolsa, né? Não tem férias, não tem direito trabalhista nenhum, ele ganha uma bolsa de R$4.000, mais ou menos, hoje em dia que está, para trabalhar uma carga horária teoricamente aí pela lei de 60 horas semanais e podendo dar mais um plantão de 12 horas. Só que assim, a gente sabe muito bem que no Brasil tem residência médica que passa de 120 horas semanais, 140 horas semanais, gente que não volta nem para casa para dormir. E isso aí também já é um outro problema, porque a gente tem muitos serviços particulares que abrem residências médicas não para formar bons residentes, mas para contratar uma mão de obra médica barata, né? Porque é muito mais barato você pagar R$4.000 de bolsa para um residente que trabalha pelo menos 60 horas semanais do que você contratar de verdade um médico. Então esse é o caminho que o médico faz. Depois que o médico ele termina a residência, ele ganha um novo número, um novo registro. Além do CRM, ele ganha o número que é o RQE, que todo especialista tem um RQE. Aí fica uma dica para todo mundo que está procurando um médico para passar por algum atendimento com algum especialista. Se esse médico não divulga o RQE, porque pode estar fulano, CRM e tal, se embaixo ele não divulga RQE e o número, ele não é especialista. Provavelmente não é especialista, porque o especialista divulga. Então isso aí fica um alerta aí para o pessoal que está assistindo para saber dessa informação. Então, beleza. O PL do ENAMED prevê que se o médico não vai bem na prova,
e ele não está apto a exercer medicina, ele pode passar na prova de residência e ele vai poder atuar como médico residente. Porque a ideia é que a residência ainda é a formação daquele médico e a residência ela é supervisionada, teoricamente. Teoricamente, então, tem um médico com CRM apto a exercer a medicina ali para supervisionar as suas ações de você que não é médico, que você não tem a proficiência para ser médico, você não passou na média. Então, o residente, o cara não passou na média, ele passou na residência, beleza, vai fazer a residência. Sabe o que o PL fala? Que é a outra coisa que o médico que não passou na média, ou seja, então, aos olhos do MEC e aos olhos do CFM, não está apto a exercer medicina. Sabe o que esse médico que não passou pode fazer? Pode atuar no Mais Médicos. Aí eu pergunto a você, o Mais Médicos é supervisionado? Não. Por que ele pode fazer isso? Né? Eu tenho a minha opinião, bem sincera, que é porque ele vai atender gente pobre que não tem nada. Então, por exemplo, para aquele pobre lá que está ferrado, que não tem acesso à saúde, vamos dar esse médico aqui que a gente considera que é inapto, mas beleza, pode atender ele lá. Né? E a gente gera uma terceira situação nesse contexto, que o Eribaldo bem falou do ProUni aí, mas também a gente tem que levar em consideração o FIES. Isso não é de conhecimento de muita gente, assim, mas a gente está tendo várias levas de médicos que se formaram com o FIES, que se endividaram, e aí depois que se formam, vão fazer o trabalho que for, vai pegar o plantão precarizado que for, para conseguir quitar a dívida do FIES. Imagina a situação do médico que entra na faculdade de medicina particular, que se endivida através do FIES, e aí ele não passa no ENAMED, ele não vai poder exercer medicina, e aí ele não vai conseguir quitar a dívida dele. A gente aprofunda uma coisa que a gente está vendo cada vez mais, que é uma divisão dentro da própria categoria médica, de você ter castas de médicos. A gente tem médicos extremamente precarizados, que normalmente são os recém-formados sem especialidade, e a gente tem médicos que estão muito bem, diga-se de passagem, que são os ultra especialistas, assim por dizer. Mas então ele tem essa situação, que assim, o PL surge de uma constatação de que a gente tem uma péssima qualidade da formação dos médicos, e quando a gente vai olhar o resultado da prova, esse resultado, ele só mostrou isso, olha, as faculdades, principalmente as faculdades particulares, tem um resultado muito ruim, acho que só 2,7% das faculdades particulares tiveram nota 5. E isso é uma constatação. O que a gente vai fazer a partir daí, desse problema? Né? Bem, a proposta do ENAMED é as faculdades que tiveram nota 1 e 2, elas vão ser punidas. Que punição é essa? Essa punição é, vocês não vão poder ter novas turmas de medicina, não vão poder se candidatar mais para o FIES e não vão poder expandir o número de vagas ou vai ter que reduzir o número de vagas. Como o Eribaldo bem colocou, isso é um mercado que gera muita grana. Tem faculdade de medicina aí, inclusive faculdade de medicina que tirou nota 1, que tem mensalidade de 20 mil reais. É muita coisa. E aí você imagina, uma faculdade tirar nota 1, ela não pode mais abrir uma turma de medicina. Você imagina, sei lá, mesmo que fosse 60 alunos pagando 20 mil reais por mês, quanto de dinheiro que essa faculdade está perdendo? Elas não vão querer isso. Mas aí eu trago um outro dado para a gente entender o porquê dessas notas ruins. O CFM lançou, se eu não me engano, em 2024, um relatório de que 78% dos municípios no Brasil que têm faculdades que sediam cursos de medicina não tem infraestrutura para ter o curso de medicina. Não tem hospital escola, não tem unidade básica de saúde, não tem equipe de saúde da família, não tem nada. Sem contar que a gente tem até que pensar, se não tem estrutura, quem é que dá aula para essas pessoas? Quem que são os profissionais que formam esses médicos que vão atuar depois? E aí você pensa, você não tem infraestrutura, e eu falei lá que a gente precisa da prática para aprender a ser médico, não basta eu saber da teoria. Como é que sem estrutura eu vou aprender a ser médico? Como é que eu vou me tornar um bom médico com isso? E aí, a gente vive aqui numa sociedade capitalista, né? A crise é uma oportunidade para muita gente. O que eu sou da opinião de que o ENAMED não vai mudar nada, a gente não vai ter uma melhora da saúde, acho que o convidado que falou isso do outro dia, falou do ENAMED, também falou isso,
Não acho que vai mudar nada. O que a gente vai ter daqui para frente talvez seja essas faculdades particulares que foram mal no ENAMED, elas vão investir no preparo para a prova. E eu não me surpreenderia se a gente vivesse agora uma abertura de cursos preparatórios para a ENAMED, né? Porque vai chegar o aluno lá no 4º ano, ele já vai estar lá matriculado no cursinho, que nem tem cursinho pré-vestibular, tem cursinho para prova de residência, tem cursinho para você passar em concurso, né? Vai ter o cursinho para você passar na ENAMED. E aí eu pergunto para vocês, a faculdade que está numa cidade, que não tem hospital-escola, que não tem leito SUS, que não tem unidade básica de saúde, que não tem nada, não tem infraestrutura de saúde, mas ela tem um bom cursinho preparatório para a ENAMED, e os alunos dela vão bem na ENAMED, é uma faculdade boa? É uma faculdade que forma bons médicos? Uma faculdade sem infraestrutura tem essa capacidade? Eu acredito que não, mas eles conseguem passar na prova. Por isso que eu digo, você ter um resultado de prova bom não significa que você forma bons médicos. E aí, isso gera um grande problema. A gente até, esse levantamento do CFM que mostrou dos 78% dos municípios sem infraestrutura, falou uma coisa que assim, é impressionante, né? Estava falando antes sobre corte de gastos, sobre você ter mais infraestrutura, e simplesmente eles falam que, o próprio CFM fala, para esse tanto de faculdade de medicina que a gente precisaria criar pelo menos 50 mil novos leitos e instalar mais ou menos 180 hospitais de ensino. Quem é que deve fazer esse tipo de coisa? É o Estado. O Estado consegue abrir 50 mil novos leitos? O Estado consegue instalar 180 novos hospitais e escolas? Com arcabouço fiscal nunca vai conseguir, né? Então, isso é um pouco da introdução. Adriel, eu queria aproveitar esse final da sua fala, que você justamente traz essa questão de que, a partir do ENAMED, podem ser abertos os cursinhos para preparação para prestar o ENAMED, como é uma realidade no caso do direito, né? Há cursinhos, né, que preparam para, então, os alunos do direito prestarem lá a prova da OAB. Queria que você justamente pudesse tratar, né, trazer mais detalhes dessa questão, porque numa primeira análise, até eu estava ouvindo o seu podcast, e você fala sobre isso, primeiro que é isso, né, o que, a partir do ENAMED, além de não resolver o problema em si, né, a partir justamente de tudo isso que você está trazendo, abre a possibilidade de mais um mercado dentro do mundo da educação, que é esses cursinhos de preparação para os alunos de medicina fazerem a prova do ENAMED, como modelo lá no direito com a OAB. E também eu queria que você pudesse falar sobre, aproveitando isso, dessa questão de que o ENAMED, ele passa a ser, mais uma vez, este modelo de educação que se dá através de você medir a competência, a capacidade de um profissional por uma prova. Então, você já está falando sobre isso, mas se você puder desdobrar melhor, porque, ao fim e ao cabo, na minha interpretação, me parece que é isso, né? Você traz esse modelo que já é histórico, que vem a partir de vestibular para acessar a universidade, que aí vem através de esses exames, como é o modelo no direito, na OAB, em que você mede a partir apenas de uma prova, mas você não resolve porque não tem toda essa estrutura, que é isso que você vem apontando. Pois é, Thalita, assim, falta médico no Brasil, a gente realmente precisa, e mesmo se essas faculdades todas tivessem a maior qualidade de todas, talvez ainda faltasse médico. A gente precisa formar mais médicos. Só que constatar que a gente tem um ensino, uma formação de médico deficiente, e achar que é isso aí, a gente tem que fazer uma prova, daqui a alguns anos a gente vai fazer o quê? A gente vai tornar a prova mais difícil, quando a gente perceber que a gente não cumpriu o objetivo de melhorar a entrega de saúde? A gente vai fazer uma prova mais fácil? Qual que é o desenrolar disso, né? Então, assim, o foco beleza, a saúde que a gente entrega é ruim, a gente precisa melhorar. E como que a gente melhora? A gente melhora com infraestrutura. Como é que a gente melhora a formação do nosso médico? Nós três que estamos aqui, nós somos materialistas, a gente entende que a gente precisa mudar as coisas materiais para a gente poder ter um resultado depois. A gente precisa criar infraestrutura, a gente precisa dar a materialidade
para que a gente tenha uma boa formação. Então, a gente precisa construir hospitais, precisa construir unidade básica de saúde, precisa fazer concurso público para contratar tanto professor quanto profissional da saúde, enfermeiro, assistente social, tudo isso, para a gente construir a nossa rede de saúde, que talvez nunca tenha sido construída, começou a ser construída e foi destruída, né? A Fiocruz traz um dado de quando o SUS surgiu, antes do SUS surgir, né, quando era INAMPS, 70% da rede hospitalar do INAMPS era particular. Aí o INAMPS acaba, o SUS surge e a gente perde isso daí. Então tem um déficit gigantesco de instalações de saúde. E assim, eu vou ser bem sincero, eu sou contra o modelo hospitalizante, medicalizante, voltado, centrado no médico. Mas ser contra a hegemonia desse modelo não significa que a gente tem o suficiente também, que a gente precisa de mais infraestrutura. Então não adianta a gente ficar colocando a culpa a culpa da má qualidade da formação médica no médico. Ele é uma consequência desse processo, que a gente precisa da prática, a gente precisa da infraestrutura. Essa questão do mercado que se abre, assim, a questão da formação do médico é uma falta de projeto da saúde a longo prazo, assim, do que a gente fazer com esses médicos que a gente forma. Eu vou dar 2 exemplos, assim, para ficar bem claro, 2 exemplos bem opostos, assim. Nos Estados Unidos, você não pode exercer a medicina se você não tiver uma especialidade. Você tem que fazer uma residência. A única forma de você ser médico sem especialidade é trabalhar para a indústria farmacêutica. Em Cuba, todo médico que se forma, o médico tem que fazer residência do que seria mais ou menos a medicina de família e comunidade deles. Ou seja, existe um propósito em formar aqueles médicos. Eles se formam para serem médicos de família e comunidade, para tratar ali da população deles. Se quiser fazer qualquer outra coisa depois, aí antes você tem que fazer medicina de família. E nos Estados Unidos, para você atuar, você só vai atuar enquanto especialista. No Brasil, a gente forma médico e joga eles no mundo, sem nenhum projeto. E eu falo o seguinte, como de saúde é um direito de todo brasileiro na nossa Constituição, o acesso à formação médica e o acesso à formação de especialistas, a vagas de residência, também faz parte desse direito. E a gente só vai resolver grande parte desse problemão que a gente tem quando a gente conseguir ampliar o número de vagas o número de vagas de residência médica. Para você ter uma noção, no ano de 2024, a gente teve mais ou menos 27 mil médicos concluindo graduação em medicina. E a gente só tinha 16 mil médicos cursando o primeiro ano da residência. Hoje a gente está meio que nessa discrepância, assim, 2 médicos formando para cada vaga de residência. E no mesmo ano, 2024, a gente tinha 287 mil alunos matriculados em graduação de medicina e 47 mil cursando residência. Então, a gente vai formando, jogando médico no mercado, e esses médicos vai criando o que a gente já conhece, que é o Exército Industrial de Reserva, né? Mas, no caso, o Exército Médico de Reserva, precarizando muito a qualidade do atendimento, inclusive, né? E isso também abre um outro mercado, que talvez seja desconhecido de vocês, mas é o mercado da pós-graduação em medicina, nas especialidades, né? Você tem pós-graduação e o mercado de pós-graduação ele é pouquíssimo regulamentado. Você tem pós-graduação de neurocirurgia, você tem pós-graduação de obstetrícia, você tem pós-graduação de medicina de emergência, que é a minha especialidade, que assim, elas não são dadas pelos especialistas. A pós-graduação de neurocirurgia, já vi isso, pós-graduação de neurocirurgia sendo dada por cardiologista. Vira um mercado assim que um monte de gente começa a dar pós de qualquer coisa. E isso está crescendo muito, e é um negócio tão bizarro que, assim, quem consegue chancelar as pós-graduações e pegar esse médico que fez pós-graduação e falar, beleza, toma seu RQ aqui. Lembra que eu falei que o médico é especialista e tem um RQ, além do CRM? Quem pode dar o RQ, chancelar isso, é o CFM e a AMB, que é a Associação Médica Brasileira. Eles têm esse monopólio de transformar esses médicos que fizeram pós-graduação em especialistas. Só que como você abre várias pós-graduações assim, totalmente malucas e desreguladas, eles não reconhecem uma série de pós-graduações. Só que isso é um mercado que gera muito dinheiro. Isso é tão louco que ano passado criaram um CFM paralelo, uma AMB paralelo. Os médicos se juntaram e criaram a OMB, a Ordem dos Médicos Brasileiros. E aí quem participou, inclusive, da fundação foi a Associação Brasileira de Médicos com Expertise em Pós-Graduação. E eles falam que eles querem quebrar o monopólio do CFM em dar títulos de especialista.
Ou seja, o que é esse mercado que está crescendo, está ganhando dinheiro, está tendo influência, está tendo poder político, né, através do poder econômico, está querendo fazer, que eles já estão judicializando isso, eles querem poder falar que eles também querem que qualquer um possa ser especialista. Faz uma pós-graduação numa Unisquina qualquer, fez uma pós-graduação de neurocirurgia com um cardiologista e agora você é um neurocirurgião. Tu vai querer ser atendido por um cara desse? Entende? Então esse mercado que está crescendo, ele é muito perigoso. E a gente só consegue quebrar o poder desse mercado se a gente ofertar vagas o suficiente de residência para transformar esse monte de médico que está sendo formado em especialistas. A gente precisa pegar beleza, o cara se formou mal, não tem problema, vamos transformar ele no especialista, porque inclusive na residência onde a gente tem muita prática, onde a gente evolui realmente como médico, como profissional, e a gente passa a fazer aquilo que a gente escolheu realmente fazer, porque a medicina ela é muito ampla, e a gente não consegue ter o conhecimento de tudo, a gente precisa realmente se especializar. E aí, através disso, mesmo que seja se especializar em uma coisa que seja genérica, generalista, como é o meu caso, como é um médico de família, como é um clínico geral, né, como é um cirurgião geral. Então, a gente precisa, já me adiantando assim, a gente precisa de um projeto que, para a gente resolver o problema da má qualidade da formação dos nossos médicos, a gente precisa garantir vagas de residência. A gente precisa ampliar absurdamente. Só que a gente só consegue ampliar isso como? Com investimento público, criando infraestrutura, fazendo concursos públicos e interiorizando também, distribuindo esses médicos ao redor do país, que é um outro desafio à parte. Então, assim, e esse projeto, ele tem que ser entendido dentro do conceito de que a saúde é um direito de todos. E saúde como direito de todos implica em amplo acesso à residência médica, em amplo acesso à graduação também. A gente precisa formar mais gente, e mais gente com qualidade. Mas, assim, fazer uma prova, beleza, nossa, a prova foi um desastre, realmente tem gente recém-formado atendendo na UPA, recém-formado atendendo no SAMU, recém-formado atendendo nas unidades básicas de saúde, que está fazendo condutas erradas, que pessoas estão morrendo, provavelmente por conta das condutas dos médicos estão fazendo. A gente viu isso absurdamente acontecer na pandemia, triste, e aí no final as pessoas falam, morreu porque estava grave. A gente que é médico emergencista, a gente tem um ódio dessa frase, morreu porque estava grave. Não morreu porque estava grave, morreu porque as pessoas, os profissionais da saúde fizeram coisa errada. Mas a gente só vai conseguir resolver isso se o Estado der essa qualidade, fornecer essa qualidade. Enquanto a gente tratar a saúde como mercadoria e ficar nessa aí, pode abrir, o pessoal abre faculdade de medicina em qualquer lugar, aí o MEC fecha, depois judicializa, um juiz vai lá, um desembargador vai lá e fala, não, tem que abrir, é isso aí. Então, não dá para a gente ter saúde desse jeito, né? Ô, Adriel, aproveitando esse teu comentário, eu acho que outra parte, assim, que pelo menos a população, todo mundo reclama muito da formação médica, é o trato humano. Não é? Assim, o trato humano muito precário, assim, principalmente em hospitais públicos, aquela coisa de, assim, as pessoas entendem que o cara tá ali atendendo a 24 horas, 75 pessoas a cada hora, e tem que dar celeridade a esse tratamento. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se sentem muito mal amparadas pelo médico, maltratadas, etc., como parte dessa formação. Isso também entraria nisso que tu falou, da formação ser muito mercadológica, muito voltada para essa lógica de mercado, e não para uma lógica social. Entra nesse aspecto, ou tu vê esse problema também por outras óticas? Assim, aproveitando falando da ENAMED, né, a prova não vai medir isso, muitas das vezes, né? Isso depende muito da formação. A minha formação, onde eu me formei, a gente tinha simulações de comunicado de notícias difíceis, então a gente trabalhava isso, mas o ambiente da saúde ele é tão precarizado que ele é totalmente desumanizante, né? E muitas das vezes, eu falo isso com muito pesar, muitos colegas simplesmente se deixam desumanizar porque o peso na nossa saúde mental também é muito violento. Não tem como você chegar num plantão e aí tem lá 150 pacientes para você atender em 12 horas. É desumano. Até mesmo nos hospitais particulares hoje em dia que vão lá e cobram que você faça uma consulta de ambulatório a cada 8 minutos. Isso é desumano também. O próprio sistema faz a gente se desumanizar. E aí, nessa sua pergunta, eu gosto de lembrar daquele lema, né? Trabalhar todos, trabalhar menos e produzir o necessário.
cara, o tanto de médico que tem aí sendo formado e não consegue trabalhar, não consegue plantão, dava para a gente dividir muito mais essa carga de trabalho. Se a gente tivesse mais hospitais, se a gente tivesse mais unidades básicas de saúde, se a gente tivesse mais concurso e contratando mais gente para poder atender. Eu vou dar um exemplo, assim, a gente não tem muito bem isso definido nos atendimentos de emergência, mas numa UTI, por exemplo, é definido que você tem que ter um médico para cada 10 pacientes de uma UTI. Quem definiu isso? Baseado em quê? Sabe? Isso não é escrito na pedra. Isso pode ser mudado. E a gente poderia mudar esse tipo de coisa se a gente tivesse mais gente para trabalhar. Né? Quanto mais a precarização avança, assim, pensa só, uma das maiores queixas que a gente tem, eu como médico emergencista, que já coordenei pronto-socorro, eu entendo isso muito bem, de que a gente vai pronto-socorro, a gente está lá. Eu sei que eu, enquanto médico, classifico meus pacientes, eu sei quem é mais grave, quem é menos grave, quem precisa de ser atendido logo, quem pode esperar. Mas você que está doente não tem essa percepção. E muitas vezes aquilo que você está achando que vai te matar daqui a 30 minutos, eu sei que não é grave. Mas eu não consigo virar para você e falar assim, olha, o que você tem aí não é grave, você pode esperar, tá bom? Fica tranquilo aí, daqui a pouco eu converso com você. Isso não acontece dessa forma. E para quem tá sentindo dor, quem tá com falta de ar, quem tá com qualquer coisa, você tá mal, você foi pro pronto-socorro por um motivo, né? Só que a gente tem que pensar que muitas das idas que as pessoas vão a um pronto-socorro e acabam recebendo um tratamento ruim, um tratamento que não dá, que o médico não olha no seu olho, esse médico está sobrecarregado, mas muito daqueles pacientes que estão indo lá, eles estão indo lá porque eles não conseguiram ter acesso a uma unidade básica de saúde antes, a um médico de família antes, a um clínico geral antes, porque não tem vaga no postinho, eles não conseguem fazer exame, eles não conseguem agendar nada. A próxima consulta é só daqui a um ano. E aí as pessoas vão só jogando para frente seus problemas até o momento que elas agudizam. E aí quando elas agudizam, vai para pronto-socorro, porque é o único lugar que tem. Quando a gente na faculdade, a gente aprende que a gente tem 2 portas de entrada na saúde, no SUS, né? Que é o contato que o paciente tem com o SUS, que é através da unidade básica de saúde e através do pronto-socorro. É muito mais fácil você ir no pronto-socorro por qualquer coisa. Porque tu vai lá, você vai estar com uma gripe que não está te incomodando muito, mas você quer ser atendido por um médico. Você chega lá na UBS e vai falar, você tem consulta para daqui a 6 meses. Então vou no pronto-socorro. E aí eu vou inundando o pronto-socorro com várias coisas que não precisariam estar lá e várias coisas que precisariam, várias coisas que dá para ter resolvido antes, mas não teve como, porque não tinha médico no posto de saúde, e você vai acabando superlotando o pronto-socorro. E aí faltam leitos, faltam especialistas, e aí você não consegue dar vazão. E aí chega lá o médico de novo, chega no plantão, 150 pacientes para ver, gente na maca, gente no chão, né? Você vai fazer o quê? Como é que você consegue dar um atendimento humanizado para isso? Eu entendo que tipo, essa não é a melhor resposta no sentido de, tipo assim, não, a gente está trabalhando para dar um atendimento humanizado. A gente não consegue. A gente não tem materialidade para dar um atendimento humanizado. É muito bom quando a gente consegue dar. É muito bom, de verdade. A gente gostaria de poder fazer isso o tempo todo. Mas a materialidade é de precarização. A realidade é essa, é uma realidade precária que a gente precisa lutar para mudar isso. Faltam leitos. Pô. O próprio CFM falou, a gente precisava de pelo menos mais 50 mil leitos. O que é 50 mil leitos a menos todo ano? O quanto que as pessoas não estão sofrendo com isso? Aí a gente pode pensar nessa questão das filas, de tanta gente esperando para ser atendido. Recentemente o governo Lula lançou lá o projeto, né, do Agora Tem Especialista. Se agora tem especialista é porque antes não tinha, né? Esse é o primeiro ponto. E aí o que é o Agora Tem Especialista? É você usar os especialistas da rede privada, que provavelmente se formaram na rede pública e foram para a rede privada, para desafogar as filas. Cara, quem está na fila precisa ser atendido. Esse é o objetivo, a gente quer zerar filas, então a gente vai usar especialistas, mas sim, isso é um paliativo, isso não resolve o problema a longo prazo. A gente não está se propondo a formar mais especialistas e distribuir esses especialistas pelo Brasil. Inclusive, esse tipo de projeto Agora Tem Especialista, ele centra o atendimento nas grandes capitais, que é onde tem os especialistas. Então, quem está vivendo nos interiores, longe das capitais, continua sem esse atendimento, entende? Então, assim, a gente fica nesse rodeio de várias falsas soluções, ou soluções temporárias que a longo prazo não vão ter efeito nenhum, entende?
Thalita, rapidinho, só para eu contar uma história que uma vez eu fui muito bem tratado por um médico super compreensivo, tenho que deixar registrado também, porque a categoria às vezes apanha demais, né? Eu mesmo tô aqui para bater na categoria. Mas, enfim, uma vez eu fui para o hospital e eu sou levemente hipocondríaco, né? Levemente. Eu tinha certeza que eu estava com câncer, absoluto. Eu comecei a cuspir sangue e eu fiz assim, câncer. Cuspir sangue é câncer, não tem outra alternativa. Eu botei no Google, o Google me confirmou. Aí eu fui pro médico e o médico chegou para mim e fez assim, você tá achando que é câncer, né? Aí eu fiz, aí ele, não, pô, você só tá com alergia, irritou a garganta, aí você tossiu, deve ter dilatado, estourado alguns vasos, microvasos e cuspiu sangue. Mandou de volta. Mas ele foi super compreensivo, tal, não sei o quê, enfim. Às vezes, é isso, às vezes, quando. Foi um dia que o hospital estava mais vazio também e tal. A emergência estava mais vazia. Eu acho que deu para isso, para aflorar esse espírito mais humanista que às vezes não dá, né? No corre-corre da emergência ali, né? Então, assim, o seu exemplo é ótimo e um exemplo muito corriqueiro, muito comum é a infecção de urina. As pessoas vão com infecção de urina para o hospital, tem que ir, porque precisa de antibiótico, mas assim, infecção de urina, para você diagnosticar, você não precisa de exame. É só ouvir a história, fazer o exame físico e dar um antibiótico. Só que, imagina, você vai com um quadro que você acha que é de infecção, já tem tanto médico pedindo exame para diagnosticar e depois prescrevendo o antibiótico, você vai lá e aí o médico vai, te ouve, não pede exame, te examina e fala para você, você está com infecção de urina, toma aqui um antibiótico. E aí, o que a gente vê muito isso. O paciente reclama, fala assim, mas não vai pedir exame nenhum. E aí, ao invés de eu sentar e explicar e falar com calma assim, olha, não precisa fazer exame por conta disso, e o seu quadro é bem clássico de infecção de urina, pode ficar tranquilo. Já tem uma expectativa das próprias pessoas de não, o médico bom, o médico que pede exame, então eu preciso desse exame. E o plantão tá tão cheio, já tá tão precarizado, que ao invés de eu gastar tempo aqui falando, eu vou pedir o exame, faz o exame, depois eu dou antibiótico, você vai estar feliz, você vai embora, entendeu? Então, é isso que eu falei, a materialidade não permite que a gente, porque para a gente fazer um bom atendimento, um atendimento humanizado, a gente precisa gastar um recurso chamado saliva, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, né? A gente precisa criar uma relação médico-paciente. A gente não consegue criar relação, pô. E aí a gente não consegue desenvolver a nossa humanidade. Adriel, eu queria te perguntar, quando eu trabalhei em Campinas, na Record, né, na afiliada da Record em Campinas, eu fiz muita matéria que envolvia questões sobre as OSs. Fiz muita matéria sobre OS, que relacionava casos de corrupção, problemas por conta dessa, digamos, dinâmica, né, ou manobra mesmo, em que as OSs passam a gerir esses espaços públicos, esses hospitais ou postos de saúde. E eu queria te perguntar, eu não sei se porque você tem formação na Unicamp, eu não sei se você está em algum hospital específico público, mas se você poderia falar a respeito dessa realidade, como é que está atualmente, porque eu estou falando, né, estou trazendo aqui um relato, mas de uma situação lá que eu trabalhei já tem 5, 7, 8, 10 anos. As OSs ainda são uma realidade em termos de contratação para gerir hospitais. Eu me lembro de casos, por exemplo, no Hospital Ouro Verde, em Campinas, que inclusive foi uma menina dos olhos em Campinas, um grande hospital, uma grande estrutura lá na cidade de Campinas, o Hospital Estadual de Sumaré também. Então, assim, o que me parecia, que está dentro do plano da política, na verdade, como uma manobra, né? E de você justamente passar por esse processo, como você trouxe aqui, de precarização e de tirar do Estado uma responsabilidade, mas que garante para essas OSs são organizações sociais, né? Garante para essas OSs um aporte de recurso público muito tranquilamente, mas que elas fazem absolutamente barbaridades, para dizer o mínimo, porque eu fiz matérias, reportagens de incontáveis casos sobre a gestão
dessas OSs, desde corrupção como situações mesmo de problemas com pacientes, com situações que revelam esse caráter de precarização e de tentar descolar a responsabilidade do Estado, né? O Estado por completo, tanto seja na esfera municipal, ou estadual, ou federal, que seja, né? Mas aqui eu estou trazendo uma experiência mais em esfera municipal e estadual. Como é que está hoje a questão das OSs na saúde? Graças a Deus, eu nunca precisei trabalhar com OS na minha vida, mas assim, inclusive eu recomendo, se vocês quiserem conversar sobre isso, tanto sobre Campinas quanto uma perspectiva um pouco mais macro, trazer a vereadora Fernanda Souto do PSOL, que ela é médica, fez infectologia lá na Unicamp, e ela atua muito assim, na área da saúde lá no município de Campinas. A OS tem ela trabalha totalmente na lógica capitalista, né? Ela não trabalha só em hospitais, como ela trabalha também em saúde da família, né? As unidades básicas de saúde da família estão sendo privatizadas através de OS. Tenho vários colegas que trabalham e falam que tem que bater metas impossíveis, porque você não tem estrutura para bater meta. E aí é aquele negócio, né? Quando a gente fala de metas no neoliberalismo, a pessoa vai lá, se ela não consegue bater a meta, o problema não é a meta ou as condições que são dadas para você bater a meta, o problema é você que não bateu a meta. Então, você vai embora e a gente arranja outra pessoa para burnoutar aqui para ver se ela bate as metas. A Unicamp faz a gestão do Hospital Estadual de Sumaré, né? O Hospital Estadual de Sumaré foi eleito o melhor hospital público do Brasil. Essa gestão da Unicamp, ela é muito eficiente, ela é muito boa, e o contrato que a Unicamp tem com o Hospital Estadual de Sumaré, que desde que ele começou a funcionar, a Unicamp sempre geriu ele. Ele é renovado de 5 em 5 anos, e ano passado foi ano de renovar esse contrato. E o governo Tarcísio barrou isso, disse que não ia renovar e que ia abrir licitação para a OS. E a Unicamp ela normalmente faz essas administrações através da FUNCamp, que é a fundação da Unicamp, e a Unicamp teve que correr com um processo de transformar a FUNCamp numa OS para poder concorrer a conseguir continuar gerindo o hospital da Estadual de Sumaré. E assim, a gente não sabe exatamente o que fez ela ganhar, assim, se tivesse concorrência, se ela teria ganhado ou não. Ela só conseguiu se manter porque só teve ela concorrendo, sabe? Mas a Unicamp já também fazia a gestão de alguns AMES, né, que são os ambulatórios médicos de especialidade que tem no interior, e ela perdeu para outras OSs alguns AMES, acho que de Piracicaba, eu não vou lembrar agora qual que é o outro. Então existe esse projeto muito acelerado aqui de privatizar tudo através de OS. E sim, o que muitas OSs fazem é atrasar pagamento em até 3 meses, né, dos médicos, dos profissionais de saúde como um todo, e aí, quando chega no final do ano, saem do contrato, cancelam o contrato, esses médicos ficam sem receber, e fica por isso mesmo. E aí tem que entrar na justiça, toda aquela dor de cabeça, tem o Ouro Verde mesmo que você falou, tinha um colega que trabalhavam lá, que aí entrou uma nova OS, que entrou com o contrato com o menor dinheiro possível, falando que ia reduzir o valor do plantão em R$200, e aí a galera, todo mundo saiu, falou, não estava trabalhando aqui até hoje recebendo tanto, agora eu vou trabalhar recebendo 200 a menos? Não, vou embora. E aí esse processo de você ficar trocando de OS, você fere uma coisa muito importante, que é a continuidade daquele profissional de saúde naquele serviço. Então isso impacta também que a gente não tem uma permanência dos profissionais de saúde. E teve um caso que ficou muito famoso em Campinas, porque teve uma OS de São Paulo que ganhou a licença para gerir o SAMU do Rio de Janeiro. E ela ganhou essa licença falsificando a assinatura de vários médicos lá da Unicamp. Gente que formou comigo, gente que trabalhava junto comigo, falou assim, cara, eu tô inscrito no SAMU do Rio de Janeiro, eu nem sabia. E aí foram ver, tinha um processo totalmente fraudulento que o cara fraudou e não deu nada. E é isso aí, fica por isso mesmo. Então, assim, a gente tem sim uma invasão das OS, assim, continua a todo vapor. E isso não é combatido, isso não está colocado na mídia, salvo algumas exceções, como a própria Fernanda, que eu recomendo, sugiro vocês chamarem ela aqui, que ela pode falar muito melhor. Adriano, tu tem uma formação
muito voltada, como tu falou, na questão da medicina de emergência, né? E a emergência é talvez o grande acesso, né, da maioria do público, pelo menos na saúde pública, né? Se você está passando mal, você vai para a emergência, sofre um acidente, você vai para a emergência, geralmente pela emergência que no cotidiano as pessoas têm mais acesso, né? Enfim, né? Seja através de um hospital, de uma grande emergência urbana, ou até nos interiores, pelo menos aqui em Pernambuco funciona muito assim, as pessoas no interior vão para uma emergência, de lá elas são encaminhadas para outra emergência da capital, né? Enfim, aí fica sendo jogado assim. Qual os limites desse modelo que tem na emergência, se isso é um limite do próprio modelo, né, de como se constituiu a medicina aqui no Brasil, né, a produção do serviço público médico aqui no Brasil, ou se isso é um problema de financiamento, porque eu estava vendo, inclusive, que existe um problema de orçamento primário no SUS, né, de nascência, por assim, né, dizer, né, porque o SUS vem junto com essa ideia de que as pessoas têm um acesso universal à saúde, etc., etc., mas para essa promessa do SUS funcionar, teria que ter havido já desde o início um financiamento muito maior do que o que foi disponibilizado, e com isso ficou uma falta de leitos, de vagas, de complexificação do serviço médico. Como tu vê, além dessa questão do acesso só muito mais voltado para a emergência, o que é que tem de limite nisso, na questão do trato médico mesmo, né? Além da emergência ficar super lotada, né, muitas vezes. Então, a pessoa às vezes vê uma pessoa infartando e uma pessoa com gripe na emergência, né? E isso termina tornando um gargalo ainda maior. E, por outro lado, se não é esse, se o problema é desse modelo, então, como sair desse modelo para poder desafogar as emergências e tornar o atendimento médico menos lotado, menos pesado, para além da... Enfim, imagino que você vai falar das questões de financiamento também, né? Assim, o problema principal é financiamento. Eu tenho um episódio no meu podcast que eu recomendo ouvir, chamado Como Destruir o SUS, que é sobre o subfinanciamento e o desfinanciamento. Desde que o SUS surgiu, né, eu já falei, né, 70% da rede hospitalar dele era privada, e aí surgiu o SUS, essa rede sai. E aí a primeira lei que passou, orçamentária, indicava 30% do orçamento da Seguridade Social para a saúde. Ou seja, né, tem o orçamento da Seguridade Social, que envolve assistência social, Seguridade Social, Previdência e saúde. 30% era para ser destinado à saúde, lá em 1988, se eu não me engano, e não foi feito, não foi implementado esses 30%, porque parte foi usado para pagar a dívida externa. Aí, no ano seguinte, falaram assim, não, beleza, então vamos fazer 20% do orçamento da Seguridade Social. Não foi 20%, foi menos, parte foi desviada para pagar a dívida. Aí, no ano seguinte, foi, tá bom, vamos fazer 15,5% então. Não foi 15,5% de novo, foi usado para pagar a dívida. Então, assim, a gente já nasce com uma estrutura deficitária que precisa ser ampliada absurdamente. Antes do SUS, você não tinha clínicas públicas de hemodiálise na região Nordeste. Elas foram construídas depois do SUS. A pessoa que precisasse de hemodiálise pública não na região Nordeste precisava mudar de região. Então, é um problema gravíssimo de financiamento. Eu trabalhei por muito tempo, por 1 ano e pouco, no interior do Sergipe. Eu trabalhava numa cidade que foi meio que um modelo, assim, é uma cidade chamada Lagarto, em que foi criado o campus da saúde da Universidade Federal de Sergipe lá. E, assim, construíram um hospital, já tinha um hospital, né, que aí a EBSER passou a gerir, colocaram um campus lá que tem medicina, tem fono, tem psicologia, tem nutrição, tem enfermagem, tem fisioterapia, tem tudo que você precisa lá para estar dentro do hospital. E a gente fazia os atendimentos lá, chegava as emergências, a gente compensava os pacientes e mandava para casa. Só que a gente sabia que esses pacientes iam voltar. Por que eles iam voltar? Porque não tem saúde básica para fazer o acompanhamento. Então, se a gente fica só investindo na medicina hospitalar e na medicina aguda, assim, né, na medicina das descompensações, na medicina de emergência, a gente resolve a descompensação, mas a gente não pode só pensar nisso, a gente precisa prevenir. E a gente só vai prevenir com saúde pública. Rapaz, lá no interior do Sergipe, em Lagarto, as pessoas morrem ainda por cirrose
por esquistossomose. Esquistossomose é uma doença do século XVIII. Isso é falta de saneamento básico. E a gente está aí na onda da privatização do saneamento básico. Como é que a gente... Isso é um problema para se resolver. A gente está em 2026. Tem gente contraindo esquistossomose. Está entendendo a profundidade do abismo? Eu atendi um senhor que infelizmente morreu atropelado por um cavalo em 2025. Consegue entender as camadas que isso tem, de o que leva uma pessoa em 2025 ser atropelada por um cavalo andando de moto? Isso é um problema muito grave. Então, assim, a gente precisa não só do investimento gigantesco em saúde primária para a gente poder diagnosticar, ou a gente tem, eu via muito disso lá em Sergipe, que é pessoas com AVC hemorrágico, né? Que é quando sangra algum vaso dentro da sua cabeça. AVC hemorrágico é uma doença comum de países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. E a gente não tem tanto disso em países desenvolvidos. Sabe por quê? Porque é uma doença causada pelo descontrole da hipertensão. É uma pessoa que vive anos com hipertensão, não tem um diagnóstico prévio, aí a pressão alta lá na cabeça faz romper um vaso e a pessoa sangra. E é uma doença com uma mortalidade altíssima e quem sobrevive com muita sequela incapacitante. Como é que a gente previne isso? Obviamente, eu posso ter uma rede de emergência para atender essa pessoa, mas eu podia prevenir antes, né? Então, eu preciso criar uma rede toda para fazer um atendimento primário, para identificar diabetes, para identificar a pressão alta, para identificar o colesterol alto, impedir que essas doenças totalmente controláveis e tratáveis se tornem uma emergência. E aí, só para finalizar, eu preciso divulgar e defender a minha especialidade, porque muitas das pessoas que são atendidas nas emergências não são atendidas por um especialista em emergência. Eu sou médico emergencista e minha especialidade ela só vai fazer 11 anos no Brasil. A gente foi reconhecido em 2015, as primeiras turmas são de 2015 e 2016. Então, sim, muitas das pessoas que estão trabalhando no SAMU, que estão atendendo nas UPAs, que estão atendendo nas emergências dos hospitais, não são especialistas em emergência. E parte dos problemas que a gente tem nos atendimentos é porque a emergência sempre foi vista como um bico, como um lugar de passagem, é onde o médico recém-formado vai trabalhar até ele passar na residência e abrir seu consultório, ter sua especialidade e ir para um outro ramo. E por conta disso, muitas pessoas são atendidas com uma qualidade que já dava para ser melhor, sabe? E a gente luta muito por reconhecimento dentro da própria medicina e por mais políticas que estimulem mais especialistas em tratar as pessoas nos piores dias da vida delas. Que a gente fala isso, uma pessoa no pior dia, e a gente nunca sabe quando vai ser o pior dia de alguém, ela tem que ser tratada por alguém que está ali preparado, foi preparado para atendê-la no pior dia dela. E aí eu comento muito isso com meus colegas, a medicina de saúde da família, a medicina de família e comunidade, surgiu no Brasil junto com uma estratégia de saúde da família, com uma política pública. E no caso da emergência, não só tem toda essa questão do subfinanciamento, como também não tem uma política que vem junto com isso para melhorar a qualidade do atendimento de emergência. Adriel, tem uma pergunta que chegou aqui do chat, que tem a ver com o início da nossa conversa, né? E ele diz o seguinte, o Cristiano: hospitais escola seria uma opção para criar especialistas? Sim, hospitais e escolas são onde os especialistas são criados. É bem isso mesmo. E a gente precisa construir mais. Aí eu acho que tem uma questão que a gente pode falar um pouco de hospitais e escolas, que é justamente a ideia de que, assim, quando eu falei que a gente não tem muito um projeto de o que fazer com esses médicos que a gente forma, é uma discussão que existe em vários países, né? Mas é o papel do Ministério da Educação e o papel do Ministério da Saúde, né? Porque quem forma os médicos é o Ministério da Educação. E, inclusive, a maioria dos hospitais, escolas, hospitais universitários que a gente tem, são geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública, mas ela é vinculada ao MEC, não ao Ministério da Saúde. E aí, isso é um debate que tem. Qual é o papel do Ministério da Saúde na formação desses na formulação de um projeto a longo prazo do que a gente quer para esses profissionais que a gente está formando, não só médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, todo mundo que está envolvido com o cuidado das pessoas.
tem mais alguns comentários aqui que foram chegando, conforme a gente foi falando. Olha só, o Cristiano mesmo perguntou, né, que além do CRM, qual é a outra sigla para exigência em especialidade? Se você puder até explicar, aliás... RQE. Desculpa, pode... Não, e o que significa essa outra sigla? O RQE é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, assim, só a título de coisa pública mesmo, se você está na dúvida se um médico é um charlatão ou não, que ele está se vendendo como especialista ou não, se você digitar no Google CFM, busca médico, vai abrir uma área lá que você pode pesquisar o nome ou o número do CRM daquele médico lá. Você joga lá o número. E aí vai aparecer o nome daquele médico, a faculdade que formou aquele médico, o número do CRM dele, se ele está inscrito ou não, se ele está cancelado ou não, e o RQE, se ele for especialista. Vai estar lá, o registro dele vai estar um número lá. Se ele não tem esse número, ele não pode dizer que ele é especialista. É proibido o médico sem o RQE, sem o registro de qualificação de especialista, falar que é especialista. Então, a gente vê muita coisa de estética aí, muita coisa agora com as canetinhas de emagrecimento, a gente vê muito dermatologista ou endocrinologista. Você procura essa pessoa no CFM, no site do CFM, se não aparece ali o número do RQ, essa pessoa não é especialista. Inclusive, a gente vê algumas pessoas tentando burlar isso, que em vez da pessoa colocar médico, dermatologista, ele coloca dermatologia. Esses dias eu ouvi uma pessoa que se vendia como psiquiatra, mas ela não falava que ela era psiquiatra, ela falava médica, não sei o quê, falava especialista em saúde mental. Então ela está meio que tentando te enganar que ela é psiquiatra, mas ela não pode falar que ela é porque ela não tem RQE, entendeu? Então isso é uma forma de você saber quem é que está tentando te enganar ou não. Bom, e aí, outro comentário aqui, o Juan Berg, comunista, o problema da medicina no Brasil é ser focada na cura, só na cura, e não na previsão, que passaria por uma equipe multiprofissional. Com certeza, eu tenho total ciência disso, e assim, o SUS tentava, foi uma tentativa de dar esse enfoque na prevenção, né? Só que a ideia do SUS está sendo totalmente abandonada, né? Os fundadores do SUS lá, entre eles o Sérgio Arouca lá, que na época era comunista, era do PCB, depois ele participou de um racha lá e saiu do PCB, mas os comunistas foram muito importantes na criação do SUS. Depois eles vieram falar que a gente precisava fazer a reforma da reforma, porque do jeito que está não está bom. E assim, a prevenção, a saúde pública, a prevenção, ela passa por muita coisa, e não é só médico, e muito menos equipe multiprofissional. Quando o JK, lá na década de 50, decidiu que o Brasil ia ser conectado por rodovias e ia investir na indústria automobilística, isso foi uma decisão de saúde. A gente tem no Brasil atualmente 37 mil mortes por ano de acidente automobilístico. Mais ou menos 300 a 400 mil pessoas que não morrem. 37 mil são os que morrem. Tem mais quase uns 400 mil que se acidentam e ficam com sequelas. E essas sequelas, esses acidentes, eles se refletem em cerca de, segundo dados do INEP, do IPEA, desculpa, segundo dados do IPEA, cerca de 50 bilhões de reais de prejuízo por ano para os cofres públicos brasileiros. Aí a gente vai falar de teto de gastos, o que é que são esses 50 milhões causados por acidente de trânsito, quem está perdendo? Porque quem se acidenta no trânsito é gente jovem, entre 15 e 49 anos, é gente que trabalha, é gente que está produzindo, que está fazendo a economia girar, sabe? Esse senhor que eu falei que morreu atropelado por um cavalo, ele estava andando de moto voltando para casa, ele morreu. É uma morte no trânsito, de um adulto que produz, que leva dinheiro para casa, pode se traduzir em uma evasão escolar, por exemplo. E o que é da vida agora dessa família que perdeu uma pessoa? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de trânsito, quando a gente fala das pessoas usando o metrô, quando a gente fala da não privatização do metrô, da expansão da malha ferroviária, a gente está falando de saúde pública. Pô, saiu dado ano passado que mais pessoas estão usando transporte individual do que coletivo em São Paulo pela primeira vez na história. Isso é mais acidente de trânsito. E aí isso é uma sobrecarga no SUS. O DPVAT foi destruído e o DPVAT dava, se eu não me engano, cerca de 3 bilhões por ano para o SUS, sabe? Então, assim, a gente precisa entender, quando a gente fala de escala 6x1, de acabar com a escala 6x1, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de dar tempo para as pessoas irem procurar um médico também.
e ter acesso à saúde. A pessoa não tem tempo para ter acesso à saúde. Então, assim, eu concordo com esse comentário. Obviamente, a gente não pode focar só na cura, a gente precisa focar na prevenção, mas a prevenção não se resume só aos profissionais de saúde. O que eu falei, falar de rodovia, falar de trânsito, falar de trabalho, falar de acesso à alimentação, é falar de prevenção e saúde também. Bom, e aí só um último comentário aqui sobre OSs, né? O Juan também está falando. As OSs estão em todos os cantos. Aqui na Bahia, grande parte dos hospitais estaduais são geridos por elas. Tem umas 5 grandes, os que dominam a saúde em todos os níveis de complexidade. É isso, o OS é um engodo, realmente. E aí vai ser aquele negócio, Inclusive né? OS é para privatização. precarização. Não, inclusive, como você mesmo trouxe exemplos aqui, né? E como eu falei, eu acompanhei, trabalhando na imprensa de Campinas, a precarização do trabalho dos médicos, né? Dos profissionais de saúde, porque as OSs não têm absolutamente compromisso algum nesse sentido. Então, para além da questão do atendimento em si, para se garantir um bom atendimento, inclusive, é preciso a valorização das profissões, né? Dos profissionais de saúde. E as OSs absolutamente não têm isso como objetivo. Exatamente. Aqui em Recife, o futuro da esquerda está botando os postos de saúde, os hospitais, tudo na mão das OS, que começou muito forte esse movimento aqui agora. Aí João Campos e nossa queridíssima primeira-dama Tabata Amaral estão entregando tudo aqui. E isso, na verdade, se você parar para pensar em uma perspectiva histórica que a gente está vivendo, é o desmonte do SUS. É a passos cada vez mais evidentes, assim, porque o Estado não... Vocês estavam conversando um pouco antes sobre as emendas parlamentares, né? A gente não tem mais nenhum projeto nem a curto prazo. A gente tem um projeto de hoje. O que é que vai ser hoje? E a gente não consegue construir saúde, não consegue construir educação. Para a gente construir saúde de novo, a gente precisa de saneamento básico, a gente precisa pelo menos disso. E a gente não consegue, a gente precisa de água potável para beber, a gente precisa de água potável para fazer hemodiálise. Tem lugar que não consegue fazer hemodiálise por conta do saneamento básico do lugar, sabe? Então, assim, a gente vive a destruição daquilo que foi o SUS, e aí as pessoas vão falar, o SUS não funciona, o SUS não presta. Não, ele só está sendo destruído dia após dia. E a gente que trabalha no SUS, e a gente tira de verdade, assim, quem trabalha com o SUS e vê o propósito nisso, tira leite de pedra, de verdade, para conseguir dar um atendimento com o mínimo de dignidade. E é muito frustrante quando você atende a pessoa e tenta resgatar ela, a saúde dela ali, e saber que depois que ela voltar para casa, ela vai voltar daqui a pouco para o hospital de novo, porque não existe saúde fora do hospital. É muito comum isso. A pessoa no hospital ela fica muito bem, e aí ela vai embora e ela piora, porque a saúde só existe dentro daquele ambiente, né? É o que eu falo, assim, se você não tem uma boa alimentação, se você não tem acesso à água potável, se você não tem tempo para você cuidar da sua saúde, para fazer um esporte, para se divertir, mas você tem acesso a uma UPA quando você corta o braço e você leva ponto, você tem saúde? Eu acho que não. Acho que é isso. Nesse momento, não sei se Thalita quer fazer mais alguma pergunta. Não, acho que tô bem contemplada. É isso, então dizer para Adriel fazer uma propaganda do podcast, né, e do que mais ele quiser, do trabalho que vem fazendo lá na Sameca. E é isso. Pessoal, obrigado por vocês me receberem aqui. Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, vocês podem procurar tanto no YouTube, que eu não dou muita atenção para essa rede, mas mais nos tocadores de podcast, né? Todos, principalmente Spotify, vocês podem procurar Adriel Abreu, Medicina em Emergência. Antes se chamava Podcast da Emergência, mas que eu só falava de medicina de emergência, mas aí eu comecei a perceber que o assunto de saúde era mais político do que técnico, e aí eu comecei a enveredar por outras coisas. Então, se você quiser entender sobre a formação do SUS, sobre o financiamento do SUS, sobre como entender como é que é o relatório resumido de execução orçamentária do seu município ou do seu estado, para saber como que o dinheiro da saúde está sendo gasto. E se você quiser entender sobre a história da saúde pública no Brasil, você pode ir lá no meu podcast, Adriel Abreu, Medicina em Emergência. E conheçam também o trabalho da Sameca, né? Muita gente não sabe que a Sameca não tem só psicólogo.
a gente está construindo as outras frentes lá, a gente está construindo a medicina, mas a gente tem nutrição, tem fonoaudiólogo também. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse projeto comunista de saúde, coloca no Google Sameca, vai aparecer o site está bem atualizadinho, você vai conseguir se informar. Se estiver precisando de atendimento psicológico, a gente já consegue fornecer, e se você quiser conhecer mais o projeto e apoiar também, é só procurar lá. Obrigado, gente. Valeu, Adriel. Obrigado demais, meu querido. Valeu, Adriel. Até a próxima. Tchau, tchau.